Ó, pessoal, então o que acontece? Nós estamos aqui no gráfico do Ether da massa. Preço do Ether da massa próximo da linha dourada. A linha dourada é resistência. Resistência é o quê? Majoritária. Então, o ponto onde o preço vai ter dificuldade de ultrapassar de primeira seria esse ponto aqui. O preço ele está subindo com não muita força de alta, então, se a gente comparar algumas altas anteriores que o Ethereum tem, ele geralmente vem com um pouquinho mais de força, tá? Na hora de mostrar a compra. A gente tem aí praticamente 15 dias de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos agora, na verdade, um pouquinho mais. Temos aí 16 dias de alta. Tá? Geralmente, num ciclo de alta aí do Ethereum, ele sobe durante um mês, então ele sobe por uns 30 dias. E eu estou de olho, então, por enquanto, em uma possível continuidade de alta até os 3.600. Bom, olhando assim o gráfico diário, ele empolga bastante, por quê? Porque ele está acima da média 8 semanal, então significa que nós estamos com o preço sendo cotados geralmente acima da média em relação a 8 semanas anteriores. Ainda tem espaço para subir mais, tá? Porque a gente não chegou ainda na zona de sobrecompra. Então, dentro de uma super tendência de alta, o que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver que o RSI ele passe a região 60, passe a região 70 e mantenha o preço ali em cima. Mantenha o indicador do RSI na região de sobrecompra. Volte para a região 60, mantenha a região de sobrecompra, volta à região 60, isso significa a tendência de alta. Tá? Então, por enquanto, a gente acabou de sair da região 60 do RSI, isso significa que ainda estamos com uma perspectiva de mais alta para os próximos dias, apesar do enfraquecimento da alta agora recente. Tá? Conforme eu já expliquei para vocês, né? A gente saiu de um triângulo simétrico, então a gente saiu de um triângulo simétrico para cima. Tem rastro institucional aqui, no meio desse caminho. Então, o preço, ele tem como se fosse um imã mesmo, para tentar atrair o preço de volta para essa região, quando ele sai de um triângulo simétrico. Como ele evoluiu no cenário A, né, conforme eu expliquei para vocês, a dificuldade é passar os 36, e se ele começar a perder os fundos anteriores, ele vai entrar em tendência de baixa novamente, até voltar para a região da metade desse triângulo simétrico, tá? A nossa dúvida e a dúvida de todo mundo é: essa alta que a gente teve agora é uma alta verdadeira ou é um pullback para o preço continuar caindo? Uma vez que nós temos topo anterior aqui e fundo anterior aqui. Então, dentro de uma super tendência de alta, né, ou uma tendência de baixa, no caso, o preço geralmente ele faz um pullback para continuar, por exemplo, caindo. Né? Ele tende a fazer esse tipo de movimento. Então, toda alta que ele volta logo depois de uma grande queda é uma alta que a gente tem que ficar rompendo resistência, servindo como suporte e entregando mais alta. Então, por exemplo, o que a gente pode afirmar é: enquanto ele não rompe os 3.600 dólares, enquanto o Ethereum não rompe os 3.600 dólares, nós não estamos em tendência de alta. Tá? Por quê? Porque na região de Fibonacci, a retração de Fibo, ela só perde a tendência quando ela sai da região 0,68 de Fibonacci, que está em 3.600. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, essa tendência de baixo aqui, ó, ela só termina depois que ela conseguir romper essa resistência aqui, ó. Enquanto essa resistência aqui não servir como suporte, nós não estaremos em tendência de alta no curto, médio e longo prazo. Nós estaremos em tendência de baixa, tentando produzir um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, um topo mais baixo do que esse topo anterior aqui. E a tendência de baixa, geralmente, ela acontece da seguinte forma. Ele faz um topo mais baixo, volta para o suporte principal, faz outro topo, volta para o suporte principal, faz o topo, volta para o suporte principal, e ele fica nesse lenga-lenga até lá na frente ele conseguir fazer o rompimento. Tá? Então, nas próximas semanas, o mais importante é a gente conseguir ver uma continuidade de alta e o rompimento dessa resistência. Enquanto ele não faz, a gente está no risco iminente de voltar a cair
e as altcoins voltarem a cair 90%, 80%, assim por diante. Porque o maior problema agora é que as altcoins elas estão subindo junto com o Bitcoin. Então o risco é realmente a gente estar dentro de uma estrutura de alta de complacência. E a gente pode ter mais uns 14 dias do mercado subindo e andando de lado, por exemplo. Tá? Mais uns 14 dias com essa função. Então, essa é uma região extremamente importante, tá? Então, estamos surfando a alta agora, estamos acima da média 8, o preço precisa se manter acima da média 8, isso é o mais importante. Então, se ele voltar, ele precisa testar a resistência antiga como suporte. Então, a principal resistência antiga como suporte é $3.150, por exemplo. Essa é uma região que seria o topo anterior, que deveria usar como suporte para tentar conseguir um rompimento. Mas eu chuto que nós vamos ficar entre 3.600 e 3.150 dólares por um tempo, antes do mercado tomar uma decisão. Se ele rejeitar e perder esse suporte de 3.150 dólares, ele vai querer ameaçar vir para esse suporte aqui, tá? O preço. Então, se ele rejeitar nos 3.600 ou 3.500, 3.600 ou 3.500, rejeitar essa resistência, ele vai voltar para essa região aqui, que é a região onde está o suporte principal atual do Ethereum. Tá? Então, o Ethereum protegeu muito essa região, uma região que protegeu muito bem, protegeu várias vezes como resistência, como suporte. Então, essa é uma região de interesse comprador. Tá? Então, se nas próximas semanas a gente continuar a tentar subir e não romper os 3.600, o Ethereum da massa pode voltar pelo menos ao valor de 2.285 dólares. E aí, continuar a tendência de baixa. Tá? Então, basicamente é isso. E quais são os motivos, então? A gente tem alguns motivos para o Bitcoin, pro Ethereum conseguir subir. Primeiro, se o S&P 500 conseguir se recuperar. Tá? Então, o S&P 500 está ganhando resistências, transformando essas resistências em suportes. O mercado cripto está 100% acompanhando o S&P 500. Então, tudo que está acontecendo com o S&P 500 acaba se refletindo no mercado cripto. A gente pode ver aqui, por exemplo, no gráfico, na cunha descendente de alta do S&P 500, ela se refletiu também em cunha descendente de alta de diversas altcoins. Então, nós também temos aqui o S&P 500 está tentando fazer, por exemplo, um topo mais baixo do que o topo anterior. Tá? Mas o mais importante, se ele conseguir se manter acima dessa região, inclusive ele fez uma sombra compradora nessa região, ou seja, o mercado está tentando manter a estrutura otimista. Se ele conseguir subir, superar o topo anterior, não tenha dúvidas que o Bitcoin e o Ethereum vai conseguir romper também as suas principais resistências semanais. No caso do Bitcoin, 52 mil dólares, no caso do Ethereum, 3.600 dólares. Tá? Então, se o S&P 500 morgar aqui, ele não conseguir passar essa resistência e se manter acima dela, e ameaçar voltar para resistências abaixo, ou para os suportes abaixo, nós vamos ver o mercado cripto caindo também, tá? O Bitcoin vai sofrer menos, o Ethereum vai sofrer menos também, mas as altcoins vão sofrer bastante, se o S&P 500 acabar caindo bastante. E basicamente as altcoins também, elas estão ameaçando ter mais uma altcoin season a qualquer momento, né? Então eu acho estranho esse comportamento das altcoins. As altcoins agora, por exemplo, você pode ver que as altcoins estão ganhando valor perante o Bitcoin. No gráfico de 4 horas, a gente perdeu essa bandeira aqui, é uma bandeira de baixa da dominância do Bitcoin, o que significa que algumas altcoins vão performar melhor do que o Bitcoin. Então, algumas altcoins estão ganhando valor frente ao Bitcoin. E por isso que a gente está vendo essa queda da dominância do Bitcoin agora. Né? Onde é que pode parar essa queda da dominância do Bitcoin? Pode parar nesse primeiro suporte, ou ainda melhor ainda, seria aqui. Aqui seria uma evolução de alta e uma altcoin season extremamente forte, fazendo vários projetos subirem violentamente. Né? Talvez uma nova Axis da vida subindo violentamente, e assim por diante. Então, nós estamos numa condição de perda dessa bandeira aqui, de baixa, uma bandeira de baixa, né?
E da dominância, então, significa que a dominância do Bitcoin vai continuar caindo por um período maior, e isso significa uma pequena altcoin season. Então, a gente tem que aproveitar algumas oportunidades temporárias em algumas altcoins, o que pode levar a Solana a subir mais, a Luna a subir mais, a VAX subir mais, a Cardano subir mais, temporariamente, a BNB, talvez mais uns 15 dias de alta, tá? Para essas altcoins. Até a própria Litecoin pode subir, a Cosmos pode subir. Então, esses ativos aqui, na altcoin season, elas vão entregar alta temporária, né? Acontece que eu não sei mais quanto tempo de alta elas vão entregar.